Experts. Technology Partner Siemens. Queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo e a todo mundo que vai entrar também ou vai estar vendo isso gravado depois. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre RASOP, segurança de processos e como isso se relaciona com simulação computacional, né? Principalmente ali CFD. Para explorar um pouco mais isso com a gente hoje, quem vai falar com vocês sobre o assunto é o Gabriel. Ele aqui na CAI é nosso especialista no Star CCM. Ele é formado em engenharia química pela Unicamp e vai conseguir trazer bem mais detalhes aqui, algumas aplicações específicas e alguns cases para a gente ver esse assunto mais a fundo. Queria falar para vocês, antes da gente começar, que fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta aqui no chat, que no final a gente vai ter um tempinho para ir respondendo elas um a um. E além disso, eu vou mandar aqui um link, que é uma enquete para falar um pouquinho sobre desafios de engenharia, sobre experiências com Rasop, sobre talvez mais coisas que vocês queiram ver em webinars futuros. E quem responder tudo pode concorrer depois a um estudo de caso junto com a gente, fazendo avaliação ali de algum caso específico que vocês estejam enfrentando com simulação, né? Então não deixa de responder lá, que é bem interessante para todo mundo, né? Então, bom, sem mais delongas aí, Gabriel, fica à vontade para se apresentar, para falar com o pessoal, te passo a Tá bom, palavra. tá bom, Pedro. Vocês estão me escutando bem? Tudo Dá para te certinho? ouvir bem? Tá bom. Então, pessoal, boa tarde. Obrigado pela apresentação, Pedro. Meu nome é Gabriel. Eu sou engenheiro químico aqui pela CAI também. No webinar de hoje, né, promovido pela empresa, nós vamos falar sobre segurança de processos e como isso se relaciona com o que nós temos aqui feito na CAI. Aqui vai ser uma apresentação mais abordagem integrada, né, para identificação e quantificação de riscos industriais. E um dos objetivos, pessoal, desse webinar, no geral, é, é que no dia a dia, né, nós vemos, tanto às vezes sai nas redes sociais, nas notícias, no noticiário, que apesar de toda a regulação que nós temos na indústria, referente a acidentes industriais, eles continuam acontecendo. Mesmo com toda essa metodologia de segurança de processos, é, o RASOP ele identifica esses desvios, mas ele não quantifica a magnitude, a velocidade de propagação ou a propagação desses riscos. Uma fonte que eu pesquisei aqui, só para fins de comparação, é que dentre 80% a 90% das lesões graves desses acidentes, eles são causados por algum fator humano identificado com análise prévia. Então, o CFD vem justamente para preencher essa lacuna mesmo, né? Esse transformar o qualitativo em um campo físico, né, dessas quantidades que se desviaram de maneira mais quantificada e mais objetiva. Então, vamos rapidamente, né, passar aqui do que se trata o RASOP, para a gente ficar todo mundo na mesma página. Ele é uma metodologia estruturada de identificação de riscos em sistemas de processo, criada lá nos anos 60 pela ICI. A metodologia inicial parte de um PID industrial ou de um piloto, onde cada linha, a válvula e instrumento é analisado sistematicamente por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar utiliza palavras-guia, mais, menos, o não, reverso, outro que, e essas palavras-guia são aplicadas aos parâmetros de processo. O resultado é uma planilha, né, um conjunto de dados com esses nós com as causas, as consequências e salvaguardas e recomendações. Então, nós temos o nó, né? O primeiro item seria o nó. O segundo item é a palavra guia associada àquele nó do PID. O time vai, então, ver o desvio relacionado, então avaliar as causas e as consequências, e então propor soluções, né? A tal da salvaguarda. E conforme eu falei, o resultado é uma planilha com os desvios, causas, consequências, salvaguardas e recomendações de ação. Eu acho interessante aqui comparar o que que ele faz, o que que essa sistemática faz e o que que ela não faz. Bom, conforme eu falei, ele identifica os desvios por nó, ele documenta as causas e consequências potenciais, ele propõe, né, salvaguardas e recomendações de ação. A maioria dos casos, ele tem uma base normativa para o LOPA e análise quantitativa.
Ele atende algumas normas regulatórias, como a NR13, a IEC 61882 e alguns requisitos regulatórios. Do outro lado, nós temos também que falar o que ele não faz. Ele não quantifica a magnitude do acidente relacionado ou estudado. Ele não prevê uma propagação desses gases ou do líquido de maneira espacial ou desses riscos. Ele não calcula o campo de temperatura ou pressão associado a esses desvios. A simulação, ele não simula essa dispersão de gases, em casos envolvendo acidentes com gases no ambiente, que muitas pessoas consideram uma dispersão gaussiana, né? Que muitas vezes não é. E isso depende também, mais importante, do julgamento e experiência da equipe. E é aqui que, nessa lacuna, né, que o CFD, pessoal, ele entra. Ele entra com o objetivo de transformar esse desvio qualitativo em um campo quantitativo, um campo físico mais quantitativo. Então, vamos falar agora mais um pouquinho sobre o CAI, que é o acrônimo para Engenharia Assistida por Computador, e como que está ajudando, né, o pessoal de segurança de processos na análise de desvio de riscos. Essa tabela aqui, eu acho que é a tabela que resume muito a apresentação, é um dos corações da apresentação. Nós temos aqui a palavra guia, correlacionado com o desvio RASOP, e o que o CFD calcula. Vamos pegar, por exemplo, a palavra mais. Pode estar associado com uma alta pressão ou um bloqueio de linha, né? E isso seria o desvio RASOP. O que o CFD calcularia nesse caso? Ele calcularia o campo de pressão transiente, para esse caso, um pico e a propagação da onda de choque. Um outro caso seria, por exemplo, a palavra reverso, que os times de engenharia de segurança calculariam no desvio RASOP como um refluxo ou uma inversão de fluxo não previsto. E o CFD calcularia ali as causas dessa inversão de fluxo, como a força hidrodinâmica sobre as válvulas, a integridade estrutural da linha e assim por diante. Tudo isso, dessa tabela, o STAR CCM Plus, que é o software que a KI Experts usa, permite simular todos esses cenários a partir das condições e da geometria real da planta que vocês trabalham. Bom, para começar, pessoal, tem uma simulação que a gente fez aqui. Trata-se de integridade de tubulações sobre pressão, e se a gente for quantificar inicialmente um RASOP, a palavra guia seria mais, ou seja, mais pressão, com risco de deformação e ruptura dessa linha. Da parte do CFD, a gente tem a simulação de interação fluido-estrutura. Para quem não conhece, é um ramo do CFD que calcula, na medida que o fluido interage com as paredes dessa tubulação, os campos de deformação e outras variáveis associadas, ou seja, ele calcula a deformação real, né, da tubulação. A norma aplicável aqui foi a ASME B31.3, que versa sobre o Process Piping e sobre o limite de tensão e deformação. Vocês, como podem ver aqui, a região em vermelho, ela indica pontos de falha. E no gráfico, nós estamos monitorando, na medida que esse campo de deformação atua, a queda de pressão, que é muito importante. Portanto, como resultado, nós temos a identificação da zona de falha nessa tubulação antes da operação. Isso é o equivalente, no final, a uma salvaguarda de RASOP. Um dos casos também seria a dispersão de gases, que nós vamos falar mais aprofundadamente, de maneira mais profícua mais à frente. E agora, pessoal, vamos falar sobre um estudo de caso também, envolvendo FEA, que é análise estrutural, mais na dinâmica dos fluidos juntos, acoplados. Vamos começar, que é um estudo que eu acho que o pessoal é bem clássico, que é o que aconteceu dia 23 de março de 2005, na cidade do Texas. Uma unidade, né, de isomerização, ela foi enchida 3 horas sem saída de líquido. O nível real dessa torre indicava 98 feet de altura, mas o instrumento, à época, ele indicava apenas 8 feet, porque ele não estava com a calibração correta. Disso, o alarme de alto nível veio com defeito, né? Teve esse defeito, o hidrocarboneto transbordou e ocorreu a ignição desses hidrocarbonetos, causando uma explosão nessa unidade de isomerização. Da parte do RASOP, a palavra guia, nesse caso, seria mais, mais nível muito alto na torre.
Ele identificou, à época, pelos registros, o desvio associado, mas não identificaram a velocidade de enchimento, ele não identificou o tempo até o transbordamento desses hidrocarbonetos na torre, o volume e raio da nuvem inflamável, a zona de exclusão necessária. Convém ressaltar aqui, pessoal, que existiam trailers a 46 metros de distância e dentro da zona de risco não foram quantificados. Se fosse utilizado metodologias mais modernas da época, teria o que, né, na verdade, sim, se tivesse usado o CFD, o que ele teria previsto, né? O campo de concentração de esse hidrocarboneto nesta atmosfera que tornou-se explosiva, o envelope inflamável, os índices de inflamabilidade inferior e superior, e a zona de exclusão em metros. O tempo, que é uma variável bem importante, até o limite inferior atingir os trailers antes da ignição, a influência do vento e a sua geometria na dispersão, e a base para a evacuação e reposicionamento desses trailers. Um ponto muito importante é a questão do tempo, conforme eu falei, pois raramente Razop são feitas análises dinâmicas desses fenômenos, talvez explosivos, que são naturalmente transientes, ou seja, são naturalmente eles ocorrem no tempo. E não tão somente para verificar o nível de inflamabilidade, seria importante simular, mas seria necessário ver também o tempo, né, em segundos que eles teriam, né, que esses trabalhadores teriam da ignição. Então, infelizmente, essa foi uma tragédia, 15 mortos, 180 feridos e perdas de 1,5 bilhões de dólares. Portanto, conforme eu falei, o Razop identificou o perigo, então o CFD teria quantificado esse risco e os 15 trabalhadores poderiam ter sido evacuados. O outro problema que nós temos aqui seria a carga desbalanceada ou acima do limite. Nessa simulação, entendemos como a carga, o objetivo dela seria entender como a carga se forma e a sua acomodação dentro, né? São as estratégias de acomodação. E prever com antecedência se o meio de transporte aguenta o volume dessa carga. Temos também a questão da movimentação e do transbordamento dessas palhas, tanto a integral como a triturada. E, como resultado, nós obtivemos valores de peso com erros menores que 0,5% de acordo com os dados obtidos para a palha integral. Um outro estudo de caso que nós fizemos também versava sobre uma descida de emergência com rapel, que é um estudo importante, que a palavra Razop aqui, a palavra guia seria outro que, uma condição operacional não prevista. O desvio seria uma descida de emergência com cabo sob vento intenso, ou seja, a gente simulou as condições de ventos típicos de 1 metro por segundo e extremo de um máximo de 50 anos de recorrência. E a norma aqui foi a NR35, que versa sobre o trabalho em altura, conforme vocês podem ver passando no vídeo ao lado. O objetivo era avaliar se a corda atinge a rede de média tensão, verificar as possíveis forças sobre o cabo e o risco de ruptura dessa corda, e a definir as condições mínimas de operação segura. Conforme eu falei, os cenários simulados foram a variação do vento, né? Teve o vento típico, a condição normal de operação, e o vento máximo de projeto, com 50 anos de recorrência. E o resultado foi uma definição, né, de um envelope de segurança, um envelope de segurança e a sugestão de anteparo de proteção. Então, conforme vocês veem aqui, nós temos o vídeo do operador e o bag. Temos um outro estudo também que versa sobre o risco de enroscamento dessa corda, que é a análise de contato que nós fizemos. Aplicando aqui o Razop, nós temos a palavra guia outro que. O desvio relacionado seria uma corda de segurança solta durante a descida e, portanto, teria uma trajetória não controlada. A condição seria uma soltura da corda a diferentes alturas e a norma aqui seria a NR35 e a IEC 61400/1, que versa sobre segurança em aerogeradores. Um dos objetivos aqui foi avaliar o contato da corda com a rede de média tensão e determinar se o contato é passante, se a corda passa,
ou se há um enroscamento desse objeto nas redes de alta tensão, e avaliar o risco para o back de materiais. Os cenários simulados foram a soltura, com vento típico, e a soltura com vento máximo de 50 anos de recorrência. E aqui, um resultado, obtivemos o mapeamento das condições críticas de enroscamento e base para redesign de anteparo. Um caso um pouco semelhante, se tratando de vento, né, que é o anteparo de proteção, verificar a eficácia desse anteparo frente às condições de vento extremo. Então veja que nós podemos simular as condições de vento também. O desvio aqui, RASOP, seria a palavra guia mais. Então, ou seja, um vento acima, né, do nominal. O desvio correlacionado foi sobre ventos extremos, que desvia a corda para as zonas de risco elétrico. As condições simuladas foram rajadas de vento de até 50 anos de recorrência. E, novamente, entre aqui a mesma norma, é a NR35 e a EC 61400/1. Um dos objetivos aqui foi avaliar a eficácia do anteparo instalado, testar diferentes geometrias e posicionamentos desse anteparo e definir condições mínimas de operação segura. O cenário simulado focou bastante nos ventos também e nas variações de geometria do anteparo. A gente simulou ventos máximos de 50 anos de recorrência com o anteparo e essas variações de geometria do objeto. O resultado foi uma configuração ótima do anteparo segura e uma envelope de operação segura validado por CFD. Então veja a correlação entre as metodologias de segurança com as metodologias mais modernas que temos de análise de processo. Aqui nós temos um acoplamento CFD-FEM. A palavra guia aqui é mais, ou seja, como a carga de vento acima de projeto. O desvio ele seria o seguinte: nós temos um vento extremo, esse vento extremo causa uma sobrecarga estrutural, né, na estrutura, e esse abrigo pode colapsar. Nós não temos como fazer, né, a demonstração de colapso, ir lá na planta, né, e esperar um vento e colapsar o abrigo. Isso não pode. Então, as condições foram rajadas acima de vento nominal, e a norma aqui foi a BNT NBR 6118 e NBR 6120, que versa sobre cargas estruturais. E os objetivos aqui foram calcular o campo de pressão do vento sobre a estrutura. Na medida que o vento passava, ele teria uma interação sobre a estrutura. Verificar as tensões e deformações na estrutura do abrigo, né? As consequências, ou seja, da força desse vento no material estruturante. E validar a resistência estrutural conforme as normas vigentes. Então, nos cenários simulados, nós temos um perfil de vento típico, um vento de projeto máximo e análise de modos de vibração dessa estrutura na medida que o vento interagia com a estrutura. E, portanto, nós temos como resultado uma validação estrutural integrada com CFD e FEM, equivalente a uma salvaguarda RASOP quantificada. Nesse estudo também, que é bem interessante, nós fizemos o dimensionamento de oleodeissamento conforme as normas. Trata-se de um tanque de betume sólido. O projeto da estrutura externa, né, de içamento, para piores condições de carga. Nesse caso, o software que nós usamos foi o SimCenter 3D, da Siemens. E os resultados foram bem interessantes, bem promissores. Nós tivemos uma tensão máxima no oleal de 258 megapascal. Após os reforços necessários, a tensão foi reduzida na raiz. O deslocamento máximo no içamento foi de 1,555 milímetros e o içamento assimétrico para 3 cabos foram 4,717 milímetros. E tivemos um fator de segurança verificado maior que 2. E como que isso se conecta, né, pessoal, com a questão de segurança? Bom, uma falha no içamento pode provocar um acidente de trabalho gravíssimo. E o FEA, nesse caso, ele antecipa e elimina o risco antes, né, de ocorrer a obra. Isso é o equivalente ao RASOP estrutural. Ele identifica e quantifica antes do evento ocorrer. Um caso aqui das indústrias, né, seria a válvula de alívio em tanque pressurizado. Nós
aplicamos aqui um RASOP com a palavra guia mais pressão, e o desvio associado seria uma abertura da válvula de alívio, que todo mundo conhece, que é o PSV, sobre condições de vapor quente, 350 graus e 134 bar. E a norma equivalente aqui foi a API 521. Um dos objetivos é avaliar se essa pluma de vapor ela atinge áreas operacionais e verificar risco térmico e toxicológico aos operadores e avaliar a influência do vento varrendo de 1 e 7 metros por segundo, de acordo com o Atlas eólico. Os cenários simulados foram ventos de 1 metro por segundo, que é a condição mais branda, a condição mais calma, e ventos a 7 metros por segundo, que é a média máxima, segundo o Atlas eólico. Então, vocês percebem aí no vídeo, nas condições mais calmas, nós temos essa superfície na válvula, e sob condições de vento a 7 metros por segundo, que é a simulação, que é o vídeo abaixo, é como que ocorre essa dispersão desses gases. Temos aqui um mapa mais colorido de mais de superfície, que ela está colorida por temperatura. Então, para temperaturas maiores ou iguais a 30, nós temos uma zona de desconforto térmico com limite de exposição prolongada. Então, esse seria o primeiro caso. O segundo caso versa sobre a temperatura maiores ou iguais a 35 graus Celsius. Então, ela mostra uma zona de alerta ou um risco de estresse térmico dos materiais em volta. E a temperatura maiores ou iguais a 40 graus Celsius, que é a zona de perigo e, portanto, uma evacuação recomendada. E, pessoal, nós também conseguimos fazer análise de ruído no nível de pressão sonora de descarga dessas válvulas de alívio. A simulação de CFD, né, conforme falei, ela também calcula o nível de pressão, um campo de pressão sonoro, gerado por essa descarga de PSV, que raramente, efetivamente, não se leva muito em consideração e raramente ela é avaliada nesses estudos de RASOP convencionais. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui o gradiente, né, o nível de pressão sonora mostrado na figura. Entre 60 e 70 decibéis nós temos uma conversa normal, e no caso extremo, de 140 decibéis, nós temos um limiar de dor. Nesse projeto, foi até muito assim, interessante que, na época, recomendou-se os operadores utilizarem tampão duplo de segurança no ouvido. Resultado, portanto, dessa simulação, um resultado mais prático dessa simulação, né, para proteger justamente desse, conforme vocês veem, desse ruído mesmo, desse que o CFD quantificou. Resumindo, o CFD ele quantifica essas variáveis que eu falei para vocês, que o RASOP ele não captura o campo sonoro, o envelope térmico e zonas de exclusão em metros antes de qualquer operador seja exposto, operador ou qualquer material que seja mais sensível a essas mudanças de campo. Mas aqui na KExpert tão somente analisamos processos 3D, né? Nós temos casos 1D também, que é esse caso analisado sobre linha de transporte de etanol entre o tanque e a coluna de destilação. A palavra RASOP aqui a palavra guia seria a ausência de fluxo, portanto não há refluxo. E a causa seria a ruptura dessa tubulação. As consequências simuladas foram o vazamento massivo de produto, o surto de pressão nessa linha e o risco de ignição e perda do controle. Na figura, vocês conseguem ver assinalado um controle PID e 2 sistemas de ruptura. As normas de referência para esses casos foram a ASME B31.3 e a API 521. Como resultado, né, quando nós temos, então, um PID bem projetado, nós podemos ver que à esquerda nós temos um surto de pressão, um gráfico mais grosseiro a partir de 7 segundos, sem controle, e com controle, né, tudo direitinho lá, nós temos aqui um gráfico um pouco mais suave, ou seja, com o surto de pressão mais controlado com o PID. Dessa forma, a simulação ela permitiu dimensionar esse sistema de controle e posicionar as válvulas de segurança antes da construção, que, novamente, é equivalente a uma salvaguarda RASOP quantificada.
Os padrões de fluxo também são importantes para tomadas de decisão do time de engenharia, né, de operações também. E o CFD ele consegue, conforme vocês veem aqui, para plantas até cidades inteiras quantificar esses padrões de fluxo. E esses padrões de fluxo também são importantes para casos aonde que está ocorrendo maior ponto térmico, né, onde está ocorrendo maior sobrepressão, etc. E pessoal, como conclusão, né, eu queria falar para vocês que efetivamente o RASOP ele é o ponto de partida para qualquer operação industrial, piloto ou laboratorial, por que não? Ele identifica os desvios, conforme eu falei, mas ele produz um inventário mais qualitativo e não uma quantificação física por natureza. Já o CFD, ele quantifica o que o RASOP descreve. Ele transforma cada desvio em um campo simulado, ou seja, as pressões que vocês foram eventualmente analisar, as temperaturas, as concentrações, as dispersões espaciais de qualquer variável, as tensões e assim por diante. Então, o ideal, né, para a planta, para a equipe de vocês, é que a combinação é a mais robusta que cada método isolado. Ou seja, o RASOP mais o CFD, ele permite antecipar essas magnitudes, velocidades e raios de propagação do risco antes da operação ou do seu processo. Portanto, sempre mantenha em mente que simular, com certeza, simular antes é mais barato do que investigar depois. E é isso, pessoal. Eu queria também falar sobre mais que a CAI, sobre a CAI, que ela é parceira tecnológica da Siemens. Aqui nós temos uma ampla gama de softwares de simulação, abarcando simulações multifísicas, como o SimCenter 3D, o STAR, que foi um das que a gente utilizou, até simulação em projeto eletromagnético, otimização, sistemas 1D e análises químicas. É isso, muito obrigado. Gabriel, obrigado pela apresentação. Agradeço aí por todo mundo participando também. E agora a gente vai para uma rodada de geral de dúvidas e perguntas. Peço para dúvidas no geral mandarem ali pelo chat, que aí eu vou trazendo aqui para o Gabriel. E antes da gente começar, eu só lembro também que eu mandei ali uma enquete, né? Que ela é bem rapidinha e quem responder concorre com a gente. É um estudo de caso aplicado ali, alguma situação que esteja enfrentando, né? Então, bem interessante aí que vocês responderem. Gabriel, a primeira pergunta que veio foi do Paulo Roberto. Ele perguntou ali sobre aquele modelo que a gente fez a avaliação do nível de pressão sonora. Aham. Acho que é pelo slide 22, 21, isso. Aqui. Você sabe dizer se nesse foi implementada uma função específica para a gente avaliar esse nível de pressão ou é uma coisa já pré-definida no software? Já é do software. O software ele tem uma biblioteca para estudos de campos de pressão sonora. Ah, legal, já é uma coisa pré-definida então, né? Acho que ele tem os módulos ali de aeroacústica, se não me engano, Já era né? acústica, isso. Já tem lá. E é importante ressaltar que não é assim, uma física isolada. Você tem a física do escoamento por exemplo, a válvula de alívio. Esses gases, então você tem um escoamento desses gases acoplado com a aeroacústica. Então são duas Uhum. físicas. Show. A gente tem. Acho que isso te responde bem, né, Paulo? Agradecer ali no chat. Valeu. A gente tem mais uma pergunta da Denise. Boa tarde, Denise. Ela perguntou como a gente consegue garantir, né, que os modelos vão representar bem, com fidelidade, os parâmetros da operação. Geralmente, que tipo de documento de projeto se costuma solicitar, que tipo de input a gente tem ali, né? E aí já sei que essa coisa vai variar bastante, né, Gabriel? Dependendo do tipo de projeto. A gente mostrou bastante coisa aqui, né? Aham. Vamos supor, eu acho que é nada melhor que um exemplo. Vamos supor que a gente esteja avaliando, né, em conjunto com o time de segurança, um projeto de um reator. Aqui dentro da CAI, nós solicitamos, primeiro, acho que talvez seja a geometria né, desse reator. Como garantir, né, a fidelidade, isso, a geometria desse reator. E nós solicitamos para os nossos clientes as condições nos quais esse reator atua. A reação química, a temperatura de entrada, se tem quantas saídas nesse reator, se esse reator ele é encamisado. Então, os dados, quanto vem mais da questão do cliente, portanto, provavelmente deve ser uma questão de sensores, ou provavelmente dados já pré-definidos anteriormente. E aí a gente consegue ajustar a simulação corretamente com base nos dados do cliente.
Sim. de Até maneira que não. complementando, Pode falar, Pedro, desculpa. até complementando assim, né? Geralmente a gente, quando vai fazer algum tipo de avaliação aqui, a gente diz que a gente trabalha com o que tem disponível, né? Se você tem algum tipo de medição, alguma condição no local, assim, que a gente consegue incorporar na simulação para ela representar a situação, a gente usa algum caso real. Ah, Se não, a gente geralmente vai buscar algum exemplo na literatura daí. O pessoal faz uma revisão bibliográfica grande, a gente faz algumas condições de teste, às vezes faz validações e comparações também com casos que a gente já tem conhecido, né? E aí vai bem em caso a caso ali, né? eu E aí, se queria. tiver alguma coisa específica em mente também, depois a gente pode avaliar um caso específico, né? Se for de interesse. Ainda nessa pergunta da Denise, eu acho que é importante, Pedro, só para esclarecer algumas coisas, que quanto mais fiel for e quanto mais o cliente souber dos seus, por exemplo, no caso, vamos supor nesse caso hipotético do reator, quanto mais ele souber a reação química especificamente que ali ocorre, melhor. Então, quanto mais dados eles souberem, sempre vai ser melhor para mesmo para a simulação cravar, né, com os dados do previstos ou com os dados observados. É Uhum. sempre importante isso. Beleza, obrigado, Denise. A gente tem mais, vamos para a próxima pergunta ali do Ian Caio. Ele está perguntando sobre as condições que a gente impôs ali no vento, de por que em simulações, na situação ali de calmaria, a gente usou 1 metro por segundo de velocidade de vento. Hum, essa é uma pergunta que eu não vou saber responder. Se os, É, se os colegas Talvez quiserem responder, Marcos. a gente tem aqui também o Marcos, gente, ele também é nosso outro especialista ali no Star CCM, né? Se não me engano, nessa simulação específica, ele foi uma das pessoas que conduziu ali essa. Talvez ele uhum. consiga trazer para a gente um pouquinho melhor. Marcos, fica à vontade. É, boa tarde, Ian. A gente sempre alinha com o cliente quais são os cenários que ele quer. Então, esse cenário de calmaria de 1 metro por segundo foi que ele passou para a gente que era o vento típico da região. Então, a gente fez o vento típico, que seria 1 metro por segundo, na direção que ele solicitou, entrando de frente para a chaminé. E depois, como o Gabriel comentou na apresentação, o vento extremo que pelo Atlas Eólico e as medições dele, o tempo de recorrência de 50 anos seria, se eu não me engano, 7 metros por segundo. Então era só essas duas condições a pessoa, a empresa queria verificar. Beleza, obrigado, Marcos. Prazer. Se você quiser ficar aí, a gente vai falando já Uhum. com os dois. A gente tem uma próxima pergunta ali do Marcelo Costa. Ele está perguntando agora sobre as malhas, né? Se a integração entre as malhas do CFD e do Elementos Finitos ela é nativa do software ou você tem que, de alguma forma, compatibilizar as malhas de maneira separada ou manual ali? Eu, até a minha experiência, aqui na CAI a gente tem times de FEA, né, de análise de elementos finitos. Mas se o Marcos quiser complementar, eu acredito que são. Você perguntou 2 metros, 2 metros separadamente. Eu acho que são 2 metros separados. Isso. Para o CFD você calcula o escoamento, né, com as multifísicas envolvidas, reações térmicas, etc. E separadamente você pode incluir a análise estrutural. Aí se o Marcos quiser dar um complemento. A gente consegue simular de três formas distintas. A primeira, o Star CCM, ele tem um módulo de FSI acoplado nele e algumas simulações estruturais, mais com modelos estáticos. Então você consegue visualizar a deformação que um fluido tá causando numa estrutura rígida, a pressão ou a deformação por pressão. A segunda, a gente pega os resultados de pressão, temperatura, exporta para o SimCenter 3D, que é o nosso software de elementos finitos, em análise estrutural, e faz uma análise complementar a ela. E o terceiro método é fazendo uma co-simulação. A gente consegue acoplar o Star CCM com o SimCenter 3D e aí eles trocam as informações. O Star calcula a parte de fluidos e temperatura e o SimCenter 3D calcula as partes das tensões e deformações e eles retornam e vão se alimentando. Aí você consegue acoplar em uma via, que seria a deformação do sólido não interfere no escoamento do fluido, ou duas vias, que é quando a deformação do sólido interfere no escoamento do fluido, e aí o Star recalcula o escoamento do fluido e eles ficam transmitindo essa informação.
Mas você teve as malhas, o Star você consegue trabalhar com a mesma malha. Se eu faz um sólido, por exemplo, para condução, você pode utilizar essa malha para calcular a deformação dele. Isso. Pessoal, eu só ia fazer um comentário que, apesar de a gente ter passado ali do horário agora, né, com as perguntas, eu acredito que é bem interessante a gente respondendo elas, então eu vou tomar o tempo que for necessário aqui para a gente passar uma a uma, e aí vocês ficam à vontade aí, se precisarem fazer mais perguntas também, tá? Então a gente vai seguindo aqui com elas. E se qualquer pessoa precisar sair, tiver com pressa, mas quiser fazer alguma pergunta a mais e não poder ficar, fica à vontade para falar com a gente depois também, tá? Me mandar alguma mensagem ali no LinkedIn para mim, para o Gabriel, para o Marcos, por e-mail, Fiquem à entrar em vontade. contato pelas páginas da CAI, a gente fica à disposição, tá? Então, seguindo ali, acho que a pergunta do Marcelo a gente respondeu agora, vou passar para a próxima do Paulo Roberto. Para a simulação de vento, no geral, se a gente simular ali, é simulado várias direções do vento, ou uma direção só, e é possível fazer isso no STAR, na simulação de forma consecutiva? Sim, a gente consegue simular, aqui na casa a gente chama de varredura nas direções desse vento. Nós conseguimos fazer ao mesmo tempo. Dá, por exemplo, você falou na questão, Paulo, você falou aqui para fazer várias direções. É possível fazer isso de forma consecutiva? Sim. A gente, uma vez parametrizadas as direções, né? Você consegue alterar essas direções e, bom, a velocidade ela é um vetor, né? Então você consegue ir alterando esses vetores de uma maneira parametrizada dentro do start de maneira consecutiva. Um contra-exemplo também seria, por exemplo, se você quisesse varrer, no caso aqui, no caso seria as direções, seria, por exemplo, fazer uma simulação que ao invés de uma pressão, você varre várias pressões. Você consegue fazer isso de uma forma paramétrica. E só complementando, acho que foi o Paulo que fez essa pergunta. Isso. A gente consegue, muitas vezes, em estudo Análise. da análise de vento e dispersão de gases, a gente trabalha com domínio cilíndrico, ao invés de retangular. E aí a gente coloca o ângulo a partir das direções dos pontos cardeais. Então a gente pede o atlas eólico, o mapa do local, e coloca o norte alinhado com o eixo Y, por exemplo. E você me fala que o vento vem de noroeste, é alinhado com o eixo Y, a gente coloca o grau de inclinação e a entrada de vento. E aí a gente consegue analisar. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Há uma pergunta agora do Rafael Araújo. Ele está perguntando agora sobre a questão mais ali do ponto de vista de engenharia. Acho que travou, Pedro, a sua fala para mim. Salvaguarda de engenharia. O que foi, Gabriel? Acho que travou para mim a sua fala. Desculpa. Tranquilo. O Rafael está perguntando se depois de simular e gerar os resultados no software, o próprio software consegue propor barreiras ou salvaguardas de engenharia, né? O próprio software, não, mas ele dá direcionamentos. Vamos pegar, por Lembrando, né, exemplo, pessoal, o software é uma ferramenta de análise, né? Tipo, boa parte é o que o próprio engenheiro acaba fazendo com esses resultados, né? Desculpa, Gabriel, te cortar. Pode imagina, seguir, por favor. mas é bem nessa direção mesmo. Vamos supor novamente que eu estava falando para a colega, no caso do reator, que é o exemplo típico, assim. A gente simula um reator e a gente tem que ver nesse reator que ele tem uma reação isotérmica, que ele não pode explodir. Então foi um caso que aconteceu em Manaus recentemente, que esse reator ele não pode explodir, né? Então o que aqui a gente faria? A gente faria análise dessa estrutura térmica do reator e o software vai falar, ó, nessas condições a temperatura deu X. E aí cabe ao analista, né? Cabe ao projetista, conjuntamente com o time de segurança, analisar esse resultado. O software em si, né, ele dá as orientações, mas quem vai tomar as decisões é o projetista, é o engenheiro, é o time de segurança. Beleza. Essa foi a do Rafael. Agora vamos para a próxima do Rocha Breno. Ele está perguntando sobre o tempo, né? Geralmente, qual o tempo médio para cada projeto de simulação de dispersão de gases? E para fazer um estudo também de RASOP completo.
Para dispersão de gases, acho que se o Marcos quiser responder essa, tem uma ideia de tempo? Normalmente a gente leva assim em torno de uma semana para apresentar o caso base, né? Que seria um as-built de como tá, ou por projeto, gerar setup, fazer análise de malha, rodar e entregar um validado assim, que represente, seja realmente um gêmeo digital da sua planta. Mas para fazer a análise de cada caso, aí depende muito do tempo de rodar, mas em torno de uns 3 dias para implementar, rodar um cenário ou outro, seja mudando o vento, ou colocando alguma barreira ou mudando alguma configuração geométrica para a gente fazer a análise de um segundo cenário. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado, Rocha. Agora para o Igor Melo, ele agradeceu a apresentação, né? Pedro, acho que Offshore, ou regulamentação nacional, a ANP, o CETESB. Quais softwares ou parametrizações vocês estão aplicando hoje? Vocês usam alguns softwares para estudo FERA e CGDS, por exemplo? hum, eu não saberia te responder nesse momento. O Igor? É Igor? Igor, isso. Igor. Igor. Mas entre em contato, a gente pode estudar isso e falar com você mais pormenorizado depois daqui, se falar com o Pedro, comigo, a gente responde isso de maneira mais profícua, se Tranquilo. for o caso. Então, assim, a gente fica Beleza? te devendo detalhes, Igor. Daí, É, provavelmente eu vou conferir ali com o pessoal, a gente te manda um e-mail daí, depois dessa chamada. E a gente te dá mais um detalhado nessas questões. Mas obrigado pela pergunta e obrigado pela participação também. Só um comentário. O Star Pode CCM falar, Marcos. a gente consegue avaliar, seguindo normas da ANP ou da CETESB de qualidade, ou de dispersão de gases, ou de, por exemplo, a gente já fez um estudo de caldeira, onde tinha uma ventilação para caso a caldeira desse blowout, quanto tempo teria que ventilar até chegar no mínimo de gás combustível lá dentro para você ter uma repartida com segurança, né? Então a gente consegue avaliar, mas eu particularmente não conheço esses estudos FER e SGDS, ou pelo menos pelas siglas, né? Então a gente vai te responder, como o Pedro disse, por e-mail depois, mais detalhadamente. A gente tem depois uma pergunta do João Miguel. Ele está perguntando se a gente já teve alguma experiência simulando esse software, algum RASOP com gasômetros de membrana. Talvez esse até que o Marcos vai saber melhor. O Marcos também é nosso gerente de projetos, pessoal, então ele acaba é, estando envolvido ali em tudo que a gente acaba fazendo aqui dentro da empresa, né? Para simular RASOP de gasômetros, a gente ainda não fez, mas ele é bem viável de simular. Ele bem. consegue simular as membranas tanto como meio poroso ou como reação de superfície, se houver. E aí é só a questão de reproduzir o problema físico no software e gerar os resultados de acordo com as necessidades do RASOP, né, Gabriel? É, exatamente. Mas o caso nós não temos, mas ele é possível totalmente no Star fazer isso, completinho. E acredito... a gente tem mais duas perguntas. Uma agora da Stephanie. Ela está perguntando sobre a integração com outros softwares da Siemens, né? Ela até comenta alguns específicos aqui, como o Comus, GPRONS. Nessa, talvez eu já adiante um pouquinho ali, que geralmente o ecossistema da Siemens, né, ele é bem integrado, então o Star60 consegue se comunicar com muitos outros. Eu só não sei dizer esses em específico, não sei se vocês sabem confirmar, Marcos, Gabriel, o Comus e o GPRONS. Então, ele no geral tem muitas integrações e eu acredito que sim, tá? Eu só não teria que checar esses daí em específico. Não sei se Marcos, Gabriel querem complementar alguma coisa quanto a esse. Os softwares, como o Pedro disse, eu acredito que sim, porque os Sim, softwares da Siemens eles se comunicam muito bem entre eles, né?
A gente Uhum. nunca teve nunca soube de nenhum software que não se comunicavam com o outro. A gente tem a comunicação, sim, é feita esse GPROMS, ele exporta o star, ele, por exemplo, ele exporta variáveis de campo, por exemplo, dados das simulações que a gente faz, e esses arquivos eles são lidos, né, no GPROMS, por exemplo, para ele fazer, né, as simulações. Um caso que tivemos também foi a simulação entre, por exemplo, o Star CCM Plus e o AMESYNC, que o Pedro também pode dar mais detalhes, se ele quiser, sobre esse acoplamento. Então, é possível fazer o acoplamento entre o Star, que se encarrega do CFD, temperatura, pressão, etc., e exportar esses resultados de maneira acoplada para outros softwares acima, sim. É, que nem o Gabriel falou, né? Eu já fiz essas integrações com outro software que é o SimCenter AMSim. Ele faz de uma maneira nativa, digamos assim, né? Sem precisar fazer muita coisa manual. Agora, com esses aí específicos, se é nativo, se precisa fazer alguma coisinha ali, provavelmente vai ser É, só uma questão de exportação e importação. Mas aí fica é. de confirmar isso também. E, por fim, a última pergunta aqui é do Marcílio. Ele está perguntando se a gente tem algum software para cálculo de dispersão de gases ou chama em ambiente aberto e fechado. É o próprio Star O CCM, próprio, Marcelo. o próprio Star CCM, ele faz o cálculo dessas dispersões. Importante essa pergunta, é importante responder essa pergunta. É importante muito essa pergunta porque, assim, o Star, ele calcula parâmetros importantíssimos que influenciam nas tomadas de decisões de engenharia em relação à dispersão de gases, o campo de temperatura, se a temperatura é fixa ali ou ela é dependente de algum tipo de variável. É, a questão de se a chama é dispersão de gases ou enxame em ambientes. O Marcos, acho que o doutorado dele é sobre o combustão, sabe muito bem falar sobre isso, simula chamas, nós simulamos chamas é, de diversos tipos e assim, o Star CCM Plus, ele faz isso, faz muito bem. Então, respondendo sua pergunta, o Star CCM Plus, para É, dispersão e para chama. e complementando, Gabriel, o Star CCM ele tem até um módulo que é o Fire and Smoke Wizard, que ele é feito para simular combustão e dispersão de fumaça em ambientes fechados. Já é uma feature própria dele, já simplificada, com poucos cliques você consegue simular, por exemplo, a propagação de um incêndio numa casa. E até ele tem um tutorial pronto já disso, e quem consegue a licença e precisa trabalhar disso já consegue montar o exemplo de uma casa, de um incêndio numa casa, por exemplo. É isso. Bom, pessoal, disso acabaram as perguntas. Eu vou mandar aqui no chat também informações de contato, né? Tinha um pedido ali antes, eu já mandei em cima. Vou mandar aqui caso alguém queira entrar em contato depois. E deixo de novo o formulário ali para a gente ir atrás de quem quiser ver algum estudo de caso gratuito. E também ajuda a gente com algumas informações ali sobre o web, né? Sobre o que vocês gostariam de ver no futuro, né? Marcílio, você gostaria de um link? Qual o link? Você viu um link? E a Marcelo colocou ali nos comentários, Ah, né? De enviar um link. Sobre o Star. Star CCM Plus? Você fala? Eu vou mandar aqui o link do nosso site. A gente tem uma página específica mostrando o Star e várias outras É, aplicações também. isso. Mas no mais é isso, pessoal. E aí eu agradeço bastante pela participação de vocês. Vou deixar os links ali no chat, fiquem à vontade para pegar. E a gente vai divulgando também nas redes sociais. E no YouTube depois essa apresentação vai ficar disponível para quem quiser dar uma olhada de novo, ver alguma coisa específica, tá? Já manda ali no chat o link do Star CCM em específico. Obrigado, Otávio. Valeu, Otávio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por virem. Fiquem de olho que a gente vai fazendo mais desses daqui, tá? Muito obrigado, pessoal. Experts. Technology Partner Siemens.